Bom dia, que a paz esteja com todos. Estamos começando nessa manhã de sábado, 10 de setembro de 2022, começando mais uma live do estudo da palavra. Espero que todos estejam bem. Vou colocar aqui o nome da live de hoje, tá bom? Você que está ao vivo comigo, pode fazer a tua participação. Fazendo comentários e também você está divulgando essa live com as pessoas que você conhece. Pronto. O nome da live é esse. Porque Ismael zombou do seu irmão. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com cada um de nós? Vamos orar então para saber, tá bom? Já fecha teus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, nós louvamos, meu Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã. Abençoa cada pessoa que está comigo agora, tanto pelo Facebook, como também pelo Instagram, e pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente pelo YouTube. Abençoa cada uma, trazendo paz a esses corações, no nome de Jesus. Que assim seja. Amém? Pronto, vamos começar então. Procura a tua Bíblia aí, já pega a tua Bíblia. Gênesis 21. Quem era Ismael e quem era o irmão do Ismael? E pastor, por que ele zombou do irmão dele? Quais as consequências disso? É o que nós vamos saber nesse estudo, tá bom? As consequências, amados, de uma pessoa ela zombar da outra, fazer chacota com a outra. As consequências que isso traz. Vamos lá. Gênesis 21, a partir do versículo 1. Encontrou aí? Diz assim a palavra: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho da sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava do Isaque, que era o seu meio-irmão. Ele zombou de Isaque, e a Sara observou isso. E o que isso trouxe? A Sara vai chegar até Abraão e vai exigir que tanto o próprio Ismael como a sua mãe sejam expulsos de casa, porque zombou do seu irmão. Mas por que zombou? O apóstolo Paulo ele vai responder isso para a igreja em Gálatas. Gálatas era uma região onde Paulo ele pregou o evangelho. No livro de Gênesis 21, no versículo 10, a Sara falou para Abraão: E disse a Abraão: Ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Então, o filho autêntico do Abraão com a Sara, que era o filho da promessa, seria Isaque. O Ismael nasceu antes de um relacionamento do Abraão com Agar, que a própria Sara trouxe essa ideia. A Agar era sua serva, e por ela não ter certeza
das promessas de Deus, querer apressar o tempo, colocou os pés pelas mãos. Foi um erro grande. E aí nasceu primeiro o Ismael. Mas Deus, amados, ele cumpriu a sua promessa. É o que ele faz. Eu sei que você tem uma promessa de Deus para a tua vida. Não seja como a Sara. Não seja uma pessoa precipitada, que não espera as coisas no momento certo. No momento certo, como a Bíblia diz, como Deus tinha prometido. Então é como Deus ele promete, ele faz. Então eles arranjaram ali um problema grande, que para solucionar aquele problema, não ter mais dificuldades dentro da própria casa com aquelas crianças, o Ismael já adolescente agora, o Isaac apenas uma criança, para não causar mais problemas, como seria resolvido? Teria que expulsar Agar dali. E foi o que aconteceu. Ele foi expulso porque zombou do seu irmão. O apóstolo Paulo ele fala na carta dele aos Gálatas, no capítulo 4, e o versículo 29, ele diz: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. É ou não é? Agora fala da igreja do Senhor. Quando uma pessoa zomba, amados, da sua fé. Quando a pessoa zomba de quem você é agora. Você hoje é uma nova criatura. Não pratica mais certos atos inconvenientes que você praticava antes. E as pessoas que são nascidas, como o apóstolo diz, da carne, segundo a carne, ainda não têm um novo nascimento, ainda não conheceram ao Senhor Jesus, elas zombam, escarnecem, perseguem a pessoa que é gerada pelo Espírito Santo. Eu e você, que somos hoje a igreja, amados, não tenha medo de perseguições. Não tenha medo de escarnecedores e nem de zombadores. Que vão sempre existir essas pessoas. Esse aqui é um dos exemplos. O Ismael zombou do Isaac, mas o Isaac é que era o filho do Abraão com a Sara. Era o verdadeiro herdeiro. Por isso que ele zombou. Não teve também esse entendimento de respeitar o seu próprio irmão. Por isso foi expulso de casa. É isso que acontece, amados. Quando a pessoa ela zomba de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, zomba da igreja, é o que nós estamos vendo isso hoje. As pessoas zombando da nossa fé. Porque hoje você tem fé em Jesus Cristo. Porque hoje você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Você não pratica mais aquilo que agradava tanto a você. As suas velhas amizades querem que você ainda faça coisas que você fazia antes, mas que hoje não tem mais sentido para você. Aí por isso zombam de você. Aí resta você também ficar firme com a nova criatura. Você hoje é uma nova criatura. Não vá também você aceitar os manjares do mundo e sair da presença de Deus. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Zombaria é o ato de insultar ou desprezar uma pessoa ou outra coisa, às vezes apenas provocando, mais frequentemente fazendo se envolver na imitação de uma maneira que se destaque características pouco lisonjeiras. Pronto, isso aí é a definição de zombaria. Zombar da pessoa, zombar do procedimento dela, da sua aparência. Você sabe que a tua aparência também tem que mudar quando você recebe o Espírito Santo. Você não veste mais aquelas roupas que você vestia antes, parecia uma árvore de Natal. Hoje não, a tua roupa é uma roupa decente. Você se veste, amados, porque o Espírito Santo orienta você. A maneira que você fala também é de uma forma diferenciada. Você não fala mais como você falava antes, com palavras grosseiras, palavrões, palavras de maldições. A Bíblia nos ensina, e o Espírito Santo também, a falar palavras que edificam, palavras que abençoam, não palavras de zombaria. Você zombar da religião do outro.
Não seja você também cristão a zombar da pessoa. Não, de maneira nenhuma. Pastor, a religião dela é diferente da minha. Ela não segue ao Senhor. Ore por ela. Ore por ela. Não seja você a zombar de outra pessoa que tem uma opinião contrária à sua. O que você tem que fazer é respeitar a opinião da pessoa. Não quer dizer que você concorde. Você respeita e você também exige respeito. Uma pessoa ela só pode exigir respeito da outra se primeiro ela pratica o respeito. Respeitando a ideologia da pessoa, respeitando a maneira que ela crê também. Isso aí é muito importante. Vamos ver outros exemplos aqui. Sanbalat, Tobias e Gesem zombaram de Neemias. Neemias, ele foi a pessoa escolhida por Deus para reerguer os muros em Jerusalém. E teve que trabalhar com pessoas que estavam totalmente prostradas, marginalizadas pela sociedade. Ele veio trabalhar a autoestima dessas pessoas, que eram zombadas diariamente, mas ele não desistiu. Não desista, amados. Não desista você dos propósitos de Deus, da missão que Deus ele deu a você. Mesmo que em teu relacionamento com pessoas, até da tua própria casa, haja zombarias. Não. Faça como Neemias fez. Fique firme. Vamos ver aqui. O livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 18. O livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. A partir do versículo 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sanbalat o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então aquelas pessoas, quando viram a motivação do povo para erguer os muros em Jerusalém, eles desprezaram. Acharam que ali era tudo uma brincadeira, que nada iria dar certo. Amados, mas Deus estava à frente. E em pouco tempo, em um tempo recorde, aqueles muros foram reerguidos. E todos tiveram que admitir que Deus realmente estava com eles. Não pague para ver, amados. Não pague para ver. Não seja uma pessoa zombadora. Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando a palavra, falando do evangelho, falando para a pessoa mudar a sua vida, não zombe dessa pessoa. É melhor você orar. É melhor você até seguir essa pessoa, seguir junto dela. Que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A pessoa fica chateada quando vê que você está firme na presença de Deus, quando vê que você hoje procura outros caminhos para seguir. Você respeita mais hoje a família, você se preocupa com esses valores, amados, que anteriormente você não se preocupava. Valores que para o mundo são desprezados. Hoje você se preocupa com eles. A família, o bem-estar da tua casa. Você é uma pessoa que está mais junto da esposa, dos filhos. Você está junto agora dos teus pais também, você que é solteiro. Você está firme na casa do Senhor. A pessoa que é, como o apóstolo Paulo diz, segundo a carne, ela não vai compreender isso, ela não tem esse discernimento. Não tem, amados, o mesmo pensamento que você, porque o teu pensamento, a tua mente foi renovada pelo Espírito Santo. Hoje você pensa de uma forma diferenciada e as pessoas vão se irar mesmo. Foi o que aconteceu aqui há milhares de anos atrás, quando aquelas pessoas entusiasmadas com aquilo que o Neemias falava, que Deus era com eles, que Deus se preocupava com eles, que Deus estava à frente, se animaram e começaram a praticar a verdade, erguendo os muros. Os muros simbolizavam o quê? A cidadania do povo.
que eles tinham sim uma nação, que eram sim pessoas do bem, isso aí não agrada a todos, amados. Preste atenção nisso. O teu crescimento, a tua vitória, o teu testemunho não agrada a todos. Pode ter certeza disso. Até pessoas da tua própria casa vão ter inveja de você, como tiveram com José e venderam ele para mercadores midianitas, porque tinham inveja dele, do seu crescimento, até mesmo dos seus propósitos. Os sonhos do José eram diferenciados. Ele sonhava com coisa grande, como você também, porque Deus colocou esse sonho no teu coração. Então, não tenha medo de ser feliz. Vão haver zombadores? Vão haver escarnecedores? Vão existir sim, sempre existiram. Vamos trazer mais um exemplo aqui, o exemplo de Eliseu. Pastor, quem era o Eliseu? Era um profeta. Ficou à frente do povo depois que o Elias foi arrebatado para o céu. E zombavam dele também. Vamos ver o que aconteceu. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 23. Diz assim: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele. E quando eu falo zombavam dele, o que é que significa? Ele, amados, simbolizava a obra de Deus. Não é simplesmente a pessoa, literalmente a pessoa. Eles zombavam de Deus. Quando você zomba da obra de Deus, quando você zomba de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mesmo que simples, mesmo que suas palavras não sejam tão eruditas, não zombe, amados. Não zombe. Se você não tem discernimento, é melhor ficar na sua. Não zombe. Vamos ver o que aconteceu. E diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Pastor, não foi uma coisa exagerada, não? Não sei, amados. Eu sei que não se brinca, amados, com a obra de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus, quando a pessoa quer ser mais do que Deus. Lembra o que o John Lennon falou? Que os Beatles eram mais importantes do que Jesus Cristo? O que aconteceu com ele? Um próprio fã o matou. Então não brinque com essas coisas. É melhor, amados, você ler mais a palavra. Se você não está lendo a palavra ou nunca leu, comece a ler a palavra, para que o Espírito Santo também faça com que você não seja mais uma pessoa da carne, mas que seja nascido do Espírito. Todos os dias acontece isso. Todos os dias, amados, as pessoas estão sendo transformadas da carne para o Espírito. E os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos que Deus ele está fazendo essa separação. Se a coisa está um pouco mais difícil, é exatamente isso que a Bíblia diz. Está separando o joio do trigo. A gente está vendo claramente isso. Pessoas que estavam apenas na casa do Senhor, pelo oba-oba, quando a coisa apertou, onde estão elas agora? Apostataram da fé. Não seja você um apóstata da fé. Então Deus está fazendo isso agora. E a gente está vendo isso claramente. Só não vê isso, amados, quem não tem discernimento. Então que não seja você a ser uma pessoa zombadora daquilo que é as coisas de Deus. O próprio Jesus Cristo zombavam dele. Muitas pessoas que ele mesmo ajudou, que ele mesmo curou, zombavam dele. Mas ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, pastor, qual o resumo desse estudo de hoje? O resumo de hoje, amados, lembrando de todos esses exemplos, esses rapazinhos que zombavam de Eliseu, Sambalat, Tobias e Gesem, que zombaram do Neemias e das pessoas que estavam reedificando os muros, e também do Ismael, que zombou do seu irmão. Esses são maus exemplos de zombadores,
de escarnecedores. E o que nós tiramos de tudo isso? Que não seja você um desses, amados. Você não seja um zombador. Se você não está na casa do Senhor, saiu dos caminhos do Senhor, é melhor você voltar o quanto antes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o que a palavra de Deus, ela nos orienta. E eu oriento você também, nessa manhã. No livro de Judas, para a gente finalizar, a partir do versículo 17, porque o livro de Judas já é próximo do livro de Apocalipse. Só tem um capítulo. E no versículo 17, ele diz assim, a partir do versículo 17: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, olha aí, que nos últimos tempos haveria escarnecedores, zombadores, que zombam da tua fé. Isso aqui já está profetizado. Que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Pronto, é aquela pessoa, como o apóstolo Paulo diz, é aquela pessoa segundo a carne. Foi o que ele falou? O apóstolo Paulo, na carta dele aos Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito. Assim é também agora. Pronto. Então está resumido. É da mesma forma. Esses escarnecedores que causam a divisão, mas não têm o Espírito. Ele diz no final, é uma orientação para cada um de nós. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Então não seja você um zombador e um escarnecedor da obra de Deus. Amém? Eu quero orar agora por você, que talvez pela primeira vez você está assistindo o vídeo do estudo da palavra, e você fala, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ser essa pessoa aqui segundo o Espírito. Olha, a pessoa só é segundo o Espírito, só tem esse entendimento, aquela pessoa que entrega a vida dela para Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. Aí o nome dela, Jesus vai anotar no livro da vida. É isso que você quer? Entregar a vida para o Senhor e ter a vida eterna, como o Judas aqui diz? Não é o Judas Iscariotes, amados. Quando você ler a Bíblia, você vai entender quem é esse Judas aqui. Era um servo de Deus. Tá bom? Então é isso que você quer? Você que vai entregar a vida para Jesus. Você também que vai voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Não quero mais ser tratado como um apóstata, uma pessoa que despreza ao Senhor. Eu quero voltar hoje, me reconciliar com o Senhor. É isso que você quer? Eu vou orar por você também. Então você que vai entregar a vida para Jesus e você que vai se reconciliar agora, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu entrego a minha vida para o Senhor. Meu Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar por você então. Deus abençoe essa pessoa que nessa manhã entregou a vida para o Senhor. Meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os seus pecados, meu Pai. Essa pessoa que a partir de agora passa a ser uma pessoa espiritual. Eu oro também por essa pessoa que se reconcilia com o Senhor. Traz de volta ao coração dela, meu Pai, a alegria do primeiro amor. Eu oro também por cada pessoa que esteve comigo nessa live do estudo da palavra. Que o Senhor possa trazer paz nessa manhã a esses corações, no nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Nós estamos finalizando mais uma live do estudo da palavra. Que Deus te abençoe. Amém.